Atenção, atenção, notícia urgente agora. Para tudo que você está fazendo, porque acabou de explodir nos bastidores da política uma informação muito, mas muito séria. É coisa que pode virar o jogo político do Brasil nas próximas horas. Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não está sendo informado na televisão, na mídia tradicional. Hoje o sistema acordou em estado de alerta máximo. Uma juíza acaba de cancelar uma decisão do Xandão. Sim, você ouviu direito. E manda libertar Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal acaba de entrar no jogo e efetua a prisão. E para completar esse cenário de terremoto institucional, Davi Alcolumbre acaba de receber o pedido direto de Magno Malta sobre o escândalo do Moraes e uma nova informação acaba de chegar neste minuto. Isso não é normal, é algo novo que acabou de acontecer. O clima em Brasília mudou completamente. Fontes dizem que corredores foram esvaziados, reuniões foram interrompidas e telefones não param de tocar. Eu vou mostrar para você o vídeo aqui completo, tá? Você vai ver imagens chocantes nesse momento. Gente poderosa que estava pensando que nada iria acontecer, mas hoje acordou sem saber se vai dormir em casa. E o mais grave, essa decisão judicial bate de frente com tudo que vinha sendo sustentado até agora, pessoal. Não é revisão, não é ajuste, é cancelamento direto. Uma juíza decidiu ir contra o que parecia intocável, contra o que diziam ser blindado, contra o que muitos tinham medo até de questionar. E quando isso acontece, meu amigo, ou o sistema reage com força total, ou algo muito maior pode acontecer nos bastidores. Eu vou mostrar em detalhes aqui para você. Você que está acompanhando comigo, a Polícia Federal entrou em cena, tá? Não entrou para conversa e nem para ouvir, mas para prender. Perseguição gravíssima agora, uma prisão que não estava no roteiro público, que não foi anunciada, que não vazou antes, aconteceu agora. Tá? A pergunta que todo mundo em Brasília está fazendo é a seguinte: essa prisão tem ligação direta com o escândalo do Moraes ou é só o começo de algo muito maior? Tá? O que está por trás de tudo isso? E aí vem o outro movimento, e o mais explosivo de todos. O Magno Malta, ele decidiu agir, não em rede social, como alguns estão fazendo, não em discurso vazio, como outros estão fazendo, mas formalmente, né? Ele encaminhou um pedido direto ao Davi Alcolumbre, um pedido que envolve o escândalo de Moraes, impeachment de Moraes, aquele que todo mundo está comentando. E esse pedido não é um pedido simbólico, não é político apenas, mas abre um caminho institucional para algo muito maior. E fontes estão afirmando que documentos, relatos e novas informações sobre o escândalo do Moraes acabam de ser confirmadas. Eu vou mostrar todos os detalhes. Deixa o seu like abençoado aqui para apoiar o nosso trabalho. E vamos ver aqui, ó, a primeira fala, alguns segundos. Essa juíza falou algo gravíssimo e urgente agora. Uma corajosa juíza do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, chamada Eliana Calmon, acaba de absolver, inocentar o presidente Jair Bolsonaro de todas as acusações de tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso estão até agora espumando de raiva e impressionados com o tamanho da coragem desta magistrada que não perdeu a oportunidade e ainda descascou toda a militância da Globo ao vivo, entrevista na televisão. Tudo que eu já analisei, por tudo que eu vi, foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a realização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se
Bolsonaro das eleições de 2026. De forma que, para mim, o 8 de janeiro foi exatamente isto. Porque aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis, com o terço da mão, rezando, fazendo tudo. Vários amigos meus faziam parte dessas, tanto em Salvador como aqui em Brasília, dizia aquilo ali é uma ordem total. Os militares nunca fizeram absolutamente nada. Tanto que no dia, e isso está tudo provado, no dia 8 de janeiro, quando os militares chamaram aquelas pessoas e disseram, entre nos ônibus que agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes. Eles foram, achando que alguma coisa ia acontecer. Então eu não posso aceitar que o dia 8 de janeiro foi o dia onde queriam dar o golpe final. O golpe final, com mulheres de 73 anos, 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira, um governo que, enquanto governo, abriu um prazo de transição do governo Lula, que nomeou os ministros militares e apontados por Lula. Esse homem fez tudo isso, depois saiu, foi para os Estados Unidos e deu um golpe. E golpe sem soldado com aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis? Eu não posso crer. Não é crível. Não é crível. A história contará isso. A história contará isso. Não adianta. Não entra na cabeça de ninguém, só uma pessoa que esteja totalmente obnubilada para aceitar que seja verdadeiro esse... Espetacular! Esta magistrada merece os nossos aplausos de pé. A coragem dela merece ser homenageada por todos nós que acreditamos de verdade na liberdade, na justiça do nosso país. O que nós precisamos aqui destacar também são alguns pontos muito importantes da fala da juíza chamada Eliana Calmon, que eu sinceramente não conhecia e passo a respeitá-la muito. Que é, a primeira, o seguinte... de que toda e qualquer tentativa de acusar Jair Bolsonaro de golpe de Estado, a partir do momento que ele sequer estava no Brasil, se encontrava nos Estados Unidos, e segundo ponto, realizado o tal golpe de Estado, entre aspas, aqui é claro, né? Por pessoas que estavam vendendo bandeiras do Brasil, outras tantas que eram moradores de rua, e outras idosas, com a Bíblia na mão, e algumas vendendo picolé, é um tamanho absurdo que não tem cabimento. Portanto, Bolsonaro precisa ser imediatamente livre, precisa imediatamente retirar todas as cautelares, as medidas que colocam ele, por exemplo, retido em sua casa com uma tornozeleira eletrônica. E detalhe, sem uma denúncia, sem uma acusação concreta, sem uma condenação. Ou seja, um mero preso político. Essas são as falas da magistrada. No meio da entrevista que nós acabamos de assistir, a magistrada percebeu que a audiência estava explodindo na hora. Então ela resolveu levantar a mão e pedir mais uma vez a oportunidade de fala para mandar este foguete aqui. É um absurdo, a tese do CEP é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, e sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, e viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai votar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. Uhum. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. E a partir disto é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo
Chama-se Lula da Silva. Peraí, será que houve uma movimentação por parte do judiciário brasileiro para descondenar o Lula depois de ter sido ele condenado em 3 instâncias na Operação Lava Jato, para colocá-lo de volta ao poder, e tudo isso começou com a tentativa de descredibilizar a Operação Lava Jato, descredibilizar o Ministério Público Federal, tudo para tentar acabar, eliminar o presidente Jair Bolsonaro, para tentar enterrar o bolsonarismo? Será que foi isso? Eu tô sendo irônico. Ou não? Não sei. Acho que é melhor eu tomar cuidado com o que eu falo, porque a gente vive numa democracia. E nessa democracia que nós vivemos, é preciso tomar certas precauções com o que nós falamos. As falas dessa juíza foram tão perfeitas que até os jornalistas que entrevistavam ela optaram por ficar em silêncio e admirar o poder de argumentação desta mulher. Incrível. Gostou do vídeo? Meus irmãos, vão comentando, deixa os seus comentários sobre tudo que você viu até agora. Vai comentando aqui, porque agora tem prisão confirmada. Eu quero saber sua opinião sobre essa prisão aqui, ó. Olha só o que foi confirmado. Daqui a pouco tem Magno Malta, Davi Alcolumbre. Vamos ver juntos aqui. Prisão confirmada do Felipe Martins. Polícia Federal prende Felipe Martins neste momento. Olha só, pessoal. Essa prisão acontece após a fuga de Silvinei Vasquez. A medida ocorre após ordem do ministro Alexandre de Moraes. Tá? Nesse sábado, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão domiciliar contra Felipe Martins, ex-assessor internacional do Jair Bolsonaro. A medida foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, após a prisão do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, que foi detido no Paraguai na sexta-feira. Felipe Martins já estava cumprindo medidas cautelares com o uso de tornozeleira. De acordo com a Polícia Federal, medidas contra outros condenados pelo STF também estão sendo cumpridas, mas sob sigilo. As informações aqui estão sendo divulgadas nesse momento, né? Tudo acontecendo, e enquanto essa prisão acontece, você vai deixando seus comentários. O Magno Malta fez um pedido para o Davi Alcolumbre. Vamos ver aqui em detalhes. Olha só essa notícia. Malta pede fim do recesso para apurar caso de Moraes e Master. Pedido foi enviado a Davi Alcolumbre. O senador Magno Malta protocolou no Senado um ofício solicitando a suspensão do recesso parlamentar, a fim de que o Congresso Nacional promova a apuração pública de fatos considerados graves envolvendo o ministro Moraes do STF e o Banco Master, né? Vamos ficar ligado aí, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história aí política, né, gente, da vida real. Vai deixando aqui a sua opinião sobre tudo que está acontecendo, o que você pensa que vai acontecer daqui para frente em relação a tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. Deixe o seu like e fique ligado que a qualquer momento eu volto.